Olá, estudantes! Estamos começando mais uma live do Pré-ENEM Legal. E na aula de hoje teremos como assunto fontes de energia. E aqui, para dar essa super aula para vocês, temos os professores de Ciências da Natureza, começando pela professora Ana Caroline, de Química, Ana Raquel, de Física, professor Mábio Castro, de Biologia, e professor Humberto Miranda, de Geografia. Estou aqui para ajudá-los durante essa live, tá? Então vamos começar aqui com os nossos primeiros assuntos e, claro, a nossa problematização. Olha aí, pessoal, nosso problema. Um motorista está gritando aí no seu carro, no seu megafone: cuidado com o aquecimento global, ajude o meio ambiente, utilizem fontes de energia e combustível mais limpas. Professora Ana Caroline, o que a senhora acha da palavra dada por esse senhor nesse carro? Realmente, Almab, observando aí essa nossa charge, né, podemos ver aí uma contradição de ideias, né? Por um lado, aí o motorista pedindo para tomarmos, né, algumas iniciativas melhores, mas ele mesmo aí está fazendo algo totalmente errado, né? Ajudando ainda muito mais aí no aquecimento global. Exato, ele está despejando na natureza resíduo que vai contribuir para o aquecimento global. Um desses resíduos que vocês sempre escutam falar, alunos, estudantes, são os gases dióxido de carbono, o metano, mas no caso aí, metano não, dióxido de carbono e monóxido de carbono, e mais os compostos sulfonados ou sulfurosos que são também despejados aí por essa descarga desse carro que está querendo ajudar ou diminuir o que está ocorrendo com o meio ambiente, o aquecimento global. Professor Humberto, o senhor consegue ver mais alguma coisa a respeito? A questão, o uso de charges, né, no Enem, ele é muito frequente e ele é uma das habilidades e competências que o Enem exige do aluno, né? Então você, aluno, ao encontrar uma charge dessa, quando ela vem numa questão, ela sempre está relacionada, assim, a resposta sempre está na charge, tá? Ela pode vir também como texto motivador, caso seja um tema propício para a redação. Vamos supor que o tema da redação seja algo voltado ao meio ambiente, aquecimento global, que está em foco. Pode ser que essa charge venha como texto motivador. E aí ele traz como, para você interpretar de forma direta, a questão da ironia. Então é bem irônico mesmo, né? Ele está falando algo, né, no balão aí, como está escrito, mas a imagem te dá outra ideia. Então ele pede para diminuir a poluição, mas ele mesmo está causando a poluição. Então isso traz, né, como ação para você destrinchar numa redação. Então essa é a ideia da contradição. O ser humano prega uma coisa, mas faz outra. A mídia fala uma coisa, mas na prática é outra. Enfim, é uma problematização bem legal, tanto para questões quanto para a redação. Lembrando também, professor, que esse tipo de questão é uma questão considerada fácil, com uma charge, para você interpretar. E aí, questões fáceis, vocês nunca podem errar. Não pode errar. Ok? Prestem atenção. Perfeito. Ok? Vamos adiante. Então, bora lá. Dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos aqui a matriz energética. Então, assim, para você entender, pessoal, o que é uma matriz energética? Matriz energética forma um conjunto de todas as fontes de energia mais utilizadas naquele lugar. Então, por exemplo, esse gráfico é da matriz energética mundial, ou seja, as principais fontes de energia que o mundo utiliza, tá? E aí, nesse caso, essa matriz energética, ela pode ser elétrica, pode ser veicular, ela pode ser nas indústrias, energia, produção de energia. E aí nós temos um caso bem curioso aqui na matriz energética mundial, porque qual é a fonte de energia mais utilizada, né? É o petróleo e seus derivados. Então é um combustível fóssil. Então, combustível, né, mais utilizado, a fonte mais utilizada é o petróleo. Em segundo lugar, temos o carvão mineral, que também é um combustível fóssil. Em terceiro, o gás natural, que também é fóssil. Ou seja, a base da matriz energética mundial, ela é combustível fóssil altamente poluidora, tá? Lembrando que o carvão mineral de todos, ele é o pior. E, professor, posso me interromper um pouquinho? Claro, claro. Só lembrando, né? O mundo, ele faz várias intervenções, várias momentos de ordem para diminuir o aquecimento global. E a gente percebe que
utilizar combustíveis fósseis, e a gente sabe bem disso, é descarregar cada vez mais, ou despejar cada vez mais na atmosfera o dióxido de carbono, o monóxido de carbono. Quer dizer, nós estamos cada vez mais contribuindo, mesmo que isso gere lucro, gere um benefício, mas nós estamos fazendo com que o ambiente natural ele seja cada vez mais desfavorecido, não é isso? Mas aí tem uma explicação, é uma questão econômica, tá, gente? Combustíveis fósseis, ele primeiro é abundante em vários países e ele se torna mais barato do que se eu utilizar fontes renováveis. Então, assim, ele já está ali, tem toda a questão de geopolítica, tá, gente? Aí a geografia entra junto também, porque você tem aquela questão de países que controlam a economia mundial. Então, quais são os países que mais possuem petróleo no mundo? Além da Venezuela, que é o maior... o país, olha a contradição, tá, gente? A Venezuela é um país que está em crise, é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Se a gente retirar a Venezuela, nós estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de China, estamos falando da Europa como um todo, vem o Canadá. Então são as grandes potências, tá? Além da Rússia, obviamente. Se a gente falar de gás natural, que é o combustível mais utilizado na Europa, por exemplo, para aquecedor, principalmente chuveiro a gás e tudo mais, aquecedores, só a Rússia abastece a Europa com 47% do gás. Então, assim, é uma questão geopolítica mesmo. Enquanto essas grandes potências tiverem muito desses combustíveis, né, dessas fontes de energia, elas serão muito utilizadas. Então, eles pregam uma coisa, vem a ironia lá na charge, tá? Prega algo que está na mídia, tá, né, nos documentos, nas copies da vida, mas na prática é outra, tá? Então, é por uma questão mesmo de economia e geopolítica mundial. E aí, continuando, se a gente pensar, né, fizemos essa análise, a maior parte do gráfico é esse gráfico de pizza, nós temos combustíveis fósseis. Se a gente pegar, ó, com 5% é o nuclear, que é uma fonte de energia muito questionada também. Tá? A energia nuclear, ela não vai emitir gases do efeito estufa. Isso é bom deixar bem claro para o aluno. Mas ela vai chegar... Quem tem uma usina nuclear tem que enriquecer urânio. Quem enriquece urânio pode produzir bombas atômicas. Então, ela é uma fonte de energia questionável, além dos acidentes que nós já tivemos, né? Chernobyl, o mais famoso, Three Mile Island, que foi o maior de todos, mas é incubado essa informação, quase não se divulga. Nós tivemos o de Fukushima também, recentemente. Então, ela é bem questionável e forma 5% da matriz mundial. A biomassa, que é uma fonte limpa, renovável, mais limpa, né? Não é totalmente limpa, mas é renovável, é mais limpa que as demais. Somam 9,5%, vamos falar de biomassa mais na frente. A hidráulica, que é hidrelétrica, 2,5%, pode ver que a participação mundial é pequena. E todas as demais outras fontes formam 2,7%. Então aqui a gente conclui que a matriz energética mundial ela é baseada em combustíveis fósseis, não renováveis e altamente poluidores, tá? Mas agora bora olhar para a matriz energética brasileira, ou seja, as principais fontes de energia que o Brasil utiliza na sua economia, tá? E aí é bem interessante, tá? Logo de cara dessa informação. Enquanto a matriz energética mundial, ela é complicada, como vimos, né? Poluidora e baseada em fontes não renováveis, a brasileira, ela é exemplo a nível mundial. Ela é limpa, ela é renovável, tá? E aí nós somos, de fato, né, aquele país que está puxando toda essa discussão de tornar uma fonte de energia limpa, diminuindo o aquecimento global e tudo mais. Professor? Sim. Olha só, para colocar matematicamente esses dados aí, né, para os meninos, eu percebi aqui, eu fiz uma continha rápida de cabeça. Muito boa. E 47,4% da matriz energética brasileira é renovável, enquanto 14,7% só mundial é renovável. Será? Bora. Perfeito, Mábio. Boa análise. Essa análise é ótima para você, aluno, ao pegar esse gráfico, que vem também nas questões, para a gente fazer justamente essa comparação e provavelmente a questão do Enem trazendo esses gráficos vai pedir isso, para você comparar a matriz brasileira com a mundial e ver aí onde é que o Brasil se destaca. E aí o Mábio já falou numa porcentagem de 47%. Bora lá. Bom, o petróleo, na matriz energética brasileira, ele se destaca, é o principal, com 35,7%. Então, o petróleo é bem forte também. Só que derivados de cana-de-açúcar somam 15,4%. E aí a gente está falando do etanol principalmente. Se a gente pegar a hidráulica, 12,5%. Aí você tá, ó, derivado de cana é renovável, hidráulica é renovável. Aí gás natural, 10,5%, não é renovável. A lenha e carvão vegetal, 9%, é renovável.
Eólica e solar, 3,5%, é renovável. E outras fontes renováveis vão somar 7%. O carvão mineral, que é o mais poluidor de todos, 4,6%. E a nuclear, apenas 1,3%. Tá? E outras não renováveis vão somar 0,6%. Analisando isso, vendo esse gráfico, a gente percebe que, de fato, o Brasil aí, na sua energia, né, produção energética, ele tem uma porcentagem bem interessante, um pouco mais de 1/3 ali é petróleo, mas os outros 2/3 a gente vai se basear praticamente em renováveis. E aí algo interessante, o Brasil usa pouco carvão mineral comparado com o mundo. O mundo utiliza 27,2%, a gente utiliza 4,6%. Primeiro, temos pouco carvão mineral no Brasil, a maioria fica no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, e o nosso carvão não é de tão boa qualidade. Existem 4 tipos de carvão e o nosso ele é o carvão mais inferior, então é bom que a gente não use mesmo. Nuclear, nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3 está em construção, mas apenas funciona Angra 2. E qual é a ideia? Quando o Angra 3 terminar, Angra 2 fecha. O objetivo do Brasil não é ter uma grande produção nuclear. Ou seja, somos referência a nível mundial para energia renovável. Matriz energética, já entenderam que é o conjunto de todas as fontes de energia utilizadas em determinado lugar. Fizemos aqui o comparativo com o mundial e agora com o brasileiro. Mas eu quero trazer outro gráfico, professores, que é o da matriz elétrica. E aí, estudante, não confundam. Quando eu falo matriz energética, eu estou falando tudo que precisa de energia. A indústria, o automóvel, a lâmpada da sua casa. Tudo, é o conjunto. Quando eu falo de matriz elétrica, apenas aquelas fontes para produzir eletricidade. Então, o mundo utiliza 36% de carvão mineral para produzir eletricidade. Gente, é muito forte, tá? 36%. É o pior combustível que tem, em termos de poluição. Gás natural, 23%. É o segundo. E aí a hidráulica vai vir com 15,5% sendo o terceiro. Ou seja, carvão mineral e gás natural somam aí a base, né? Vai passar bem mais de 50% na produção de energia. Vai dar praticamente 60% aí na produção elétrica, com esses dois combustíveis que não são renováveis. O petróleo 2,5%, aí você pensa, cara, mas só 2,5% de petróleo? Sim, o petróleo ele é mais utilizado nos combustíveis, tá? Não para produção de eletricidade. Por que eu utilizo carvão mineral? Das fontes não renováveis é a mais barata e mais abundante também. Então queima-se muito carvão nas termoelétricas. A nuclear no mundo, 9,9%, praticamente 10% da eletricidade é nuclear. A hidráulica, 15,5%, como eu já falei. Temos resíduos que são utilizados também, que aí é queima até mesmo de resíduos sólidos, tá? Que a gente chama de lixo, tá? Ele pode ser usado em termoelétricas. A solar fotovoltaica com 3,6%, solar térmica com 0,1%, eólica 6,5%, vem crescendo muito. Geotérmica 0,3%. E maré motriz, 0,003%. Essa é a matriz elétrica mundial. Tá? Então já perceberam que a matriz elétrica também não é renovável no mundo. Comparando agora com a brasileira. Bora lá. A matriz elétrica brasileira, olha que lindo, gente. 61,9% é hidráulica, ou seja, renovável, limpa, baixo impacto ambiental, tá? Aí 4,7% vai ser bagaço de cana. Lembrando, o Brasil trouxe uma tecnologia fantástica. Produzimos etanol com a garapa, com o caldo da cana. O bagaço que sobrava, a gente usava nas fornalhas. Agora a gente retira também energia do bagaço, tá? Produzindo 40% a mais de etanol só com bagaço. Estamos falando de biomassa aí, né? Biomassa, perfeito. Lá na frente a gente vai destrinchar. Isso. Eólica 11,8%, vem crescendo muito. A solar 4,4%. Gás natural que não é renovável 6,1%. Óleo diesel que é do petróleo 0,9%. Nuclear 2,1%. Matriz elétrica, tá? Esse lixívia ou licor negro é um derivado do carvão mineral 2,5%. E aí tem outras renováveis 0,8% e o carvão com 1,2%. Resumindo, você já deixa bem claro aí na questão, você vai olhar as alternativas, gente, se for uma questão, olha todos os distratores, aquela questão alternativa que for mais bonita, que deixa o Brasil lá para cima, né, como referência mundial, que traz fontes renováveis, limpas, essa é a certa, tá? O Brasil em fonte de energia é exemplo mundial. Beleza, professores? Tranquilos? Ok. Certo. Perfeito. Bora lá agora, uma questãozinha para os alunos. Questãozinha. Em 2020 caiu no Enem
essa questão aqui, olha só. Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas. O professor acabou de falar que nossa eletricidade, em maior parte, é produzida a partir das hidrelétricas. Estamos falando de Brasil, hein, pessoal? São motivo de polêmica nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Vocês precisam, estudantes, ter na cabeça o que é desenvolvimento sustentável. O que é sustentabilidade? As organizações mundiais, elas reúnem-se para tentar deixar ou estabelecer que as futuras gerações elas tenham os mesmos recursos que as que agora estão, ok? Então, desenvolvimento sustentável é deixar para as próximas gerações o que nós temos hoje. Continuando a questão. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa, as usinas hidrelétricas, ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade nas comunidades de peixes. Comunidade de peixe a gente chama de ictiofauna do local. Como assim? Proliferação de determinadas espécies aquáticas. Quando se faz a barragem para as hidrelétricas, muitas das espécies que são terrestres são prejudicadas, muito prejudicadas, quando não entram em extinção, né? E muitas das espécies que vivem na água também sofrem esse prejuízo. E de repente vai diminuir a diversidade de vida naqueles ecossistemas, naqueles locais. Ok? Aí vamos para o comando da questão. O comando da questão é sempre o que o professor que elaborou a questão colocou para vocês. Ele quer saber, em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se. Primeiro, olha só, em um primeiro momento, as mudanças na composição das comunidades. Aqui nós tivemos que a comunidade mudou, mas só que permaneceu só um tipo de peixe. Diminuiu a diversidade de peixes. Sendo que as outras espécies vivas ali, elas também foram prejudicadas. Mas ele quer saber nesse primeiro momento. Letra A. Em primeiro momento, as mudanças da composição das comunidades devem-se às alterações nos habitats causadas pela construção das barragens. Essa aí, aparentemente, é a correta. Aparentemente. Olhei, essa aí para mim está certa. Mas peraí, vamos às outras. Pelo que diz o distrator, pelo que diz o comando da questão, em um primeiro momento, esse distrator aí é o que está mais correto. Ou o que está correto por enquanto. Letra B. Devem-se à poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento das usinas. No texto, não fala em poluição. As hidrelétricas não poluem dessa forma. Então, esquece a letra B. Letra C. Devem-se ao aumento da concentração de dióxido de carbono na água produzido pelo represamento do rio. O que vai ser mais produzido aí, por conta desse represamento, vai ser o metano, por conta da morte da diversidade de plantas que viviam naquele ambiente, tá? E que estão aí sendo sufocadas pela água. Letra D. Então já eliminamos a letra B e a letra C. Letra D. Devem-se às emissões de gases do efeito estufa. Pessoal, lembra, gases do efeito estufa é dióxido de carbono e metano, tá? Mas, principalmente, né? Mas não é o caso das hidrelétricas, tá? Apesar de haver uma produção maior de metano, não vai ser esse exagero, essa modificação que vai ocorrer ali em primeiro momento, tá? Então esquece a letra D também. Letra E. Devem-se aos impactos nas margens da barragem em função da pressão exercida pela água represada. Em um primeiro momento, nós não teremos isso aí, tá ok? Não vai haver impacto dessa margem aí. Então, a resposta correta seria
a letra A. Ok? Parabéns para vocês e vamos continuando. Professor, o que temos na nossa live? Perfeito, Mab, perfeito. E aí essa questão bem legal, o professor Mab fez aqui com vocês. Olha o comando importante, ele enfatizou bem a ideia do comando, né? Então, em primeiro momento, gente, se você pegasse B, C, D e E, a usina já estava funcionando. Mas a única que falava assim, durante a construção ou na construção da usina. Então, para que a usina exista, tem que construir. Essa é a primeira fase da obra, obviamente. E aí, facilmente, boa questão, hein, professor? Muito Gostei, boa, muito boa. bem. E característico do Enem, tá? Perfeito. Foi de um Enem, isso aí pode vir parecido nos próximos. Exatamente. Então aqui nós temos, a professora Ana Carolina vai citar aqui para vocês as principais fontes de energia que nós temos, tá? Vamos lá, dando continuidade. O professor Humberto, né, anteriormente, ele falou sobre a matriz energética, né, a matriz elétrica. Agora vamos realmente para o foco da nossa aula de hoje, que é as fontes de energias. Devemos lembrar que quando falamos em fontes de energias, separam-se em dois grupos, né? As energias consideradas renováveis e as energias não renováveis. Dentro desse grupo das energias renováveis, nós vamos encontrar a energia solar, a energia hidrelétrica, eólica, geotérmica, a energia relacionada à biomassa, maremotriz, que também pode ser chamada, né, considerada ondomotriz, e dentro lá das energias não renováveis, vamos falar sobre os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Aí a seguir nós vamos falar, né, separadamente de cada uma dessas fontes de energias e dando grandes exemplos. E aí, perfeito vocês lembrarem sempre nessa diferença, como a professora Ana Carolina colocou aqui, a renovável é aquela que é reposta de forma rápida, tá? Então, assim, eu posso... Por exemplo, a energia solar, todos os dias você vai ter ali. Então, todo dia o sol vem novamente, você vai repor. O vento, constantemente, você vai ter nas regiões que são propícias, obviamente. Então, rapidamente, você tem o mesmo que imediatamente. Mesmo quando for biomassa, a gente pode plantar a energia também. Então, você plantou na colheita do milho ou da cana, você está retirando ali matéria-prima para energia. Renovável, se renova. A não renovável, né, professora? Isso. Ela vai demorar ali milhões de anos para se formar. Então, não dá tempo da gente falar assim, eita, acabou o petróleo, vamos dar um tempinho, porque logo... Está sendo feito petróleo nesse momento? Está. Quando é que ele vai ficar pronto? Daqui 30, 40 milhões de anos. Então, não dá tempo de esperar essa fonte de energia, né? Ou mais até. E uma coisa, né, Humberto? Tem aluno que até hoje troca um pouquinho esses conceitos em achar que as energias não renováveis são energias consideradas não limpas. Exato. E que as renováveis são limpíssimas. Isso, não necessariamente. não é Então, a renovável e não renovável por uma questão de formação, do tempo dela. Claro que existe não renovável mais limpa, como a nuclear. Com certeza. E existe renovável que também polui, como a queima de combustível de etanol, de biodiesel, enfim, tá? Claro que em suas devidas proporções. Perfeito. E aí vamos começar aqui, né, com as renováveis, a energia solar. Nesse caso aqui nós temos a energia fotovoltaica e aí nessa primeira imagem nós temos uma fazenda solar, tá? Então normalmente a gente costuma ver placa solar no telhado das casas, como tem na segunda imagem aí. Mas em várias regiões do mundo, em vários países, você tem fazendas solares. Eles pegam campos abertos e aí colocam essas placas solares. Muitas vezes essas placas se movem de acordo com o movimento do sol, tá? Então, como o sol vem de leste para oeste, a placa vai acompanhando o movimento para poder receber o máximo possível de radiação solar. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo de fazenda solar. Na segunda imagem, nós temos a placa solar residencial. Então, da energia fotovoltaica. E aí, como eu não sou de física, não vou estar aqui trazendo termos técnicos para vocês. Professora Ana Carolina, por que o nome da energia solar é fotovoltaica? Ana Raquel. Opa! Gente, como estamos falando da energia solar, né? E foi observado agora que temos dois tipos aí da nossa energia solar. Nós temos a fotovoltaica, né, que está aparecendo aí nas casas e no campo, né, como o professor bem disse. E agora vamos pegar a palavra fotovoltaica, né? Fóton vem de fótons, gente, né? E fótons é o quê? Seria a propriedade da luz, né? Que são pacotes ali de energia que a gente fala que essa energia seria a radiação eletromagnética que é proveniente aí do nosso Sol, tá? Então, com a voltaica, do fotovoltaica, o voltaica vem do volts,
né? Que aí a gente vem com um termo de tensão elétrica ou DDP, que é a diferença de potencial elétrico. Então, fazendo essa junção, né, a gente vai ter aqui uma energia solar fotovoltaica, ou seja, essa energia que vai vindo, né, proveniente do nosso Sol, da energia solar, pelas placas solares ali, né, que estão para receber, ela vai ser convertida em energia elétrica e aí a gente poder utilizá-las, né, como foi mostrado aí na imagem. E é interessante que fotovoltaica, para muitos, pode ser um termo até novo, né, professora? Mas na biologia, a planta também faz essa conversão de fóton, faz uma síntese, né? Dessa foto, que é a fotossíntese, é isso, Mábio? Isso, nossos estudantes já sabem bem a respeito da fotossíntese, né? Foto é luz, fóton. E aí, síntese é produção a partir dessa luz. A energia do Sol, a luz, a energia luminosa, ela gera energia para que haja produção de outro tipo de energia que está lá na glicose produzida na fotossíntese. Lembrando, professora, só um pouquinho, que as plantas, elas são os produtores, são a base da nossa cadeia alimentar. Então é a partir dela que toda a energia disponível nas cadeias alimentares vai se dar. Ok, professora? Não, a gente está falando de foto, né? Que falou fotossíntese. E olha outra coisa também fácil. A fotografia. Opa! Olha aí, ó. Que é o que? É gravar a luz. Perfeito, tá vendo? Agora você não vai mais esquecer que foto está relacionado sempre à luz. A luz. Muito Exatamente. bem. Mas nós temos outra fonte, outra forma de receber, né? Isso, ou de utilizar a energia solar, que é a fototérmica, tá? Energia solar fototérmica. Nessa primeira imagem, nós temos aí, né, residencial, isso é para aquecer água, tá? É aquecimento de água. Isso. Temos até um bairro aqui em Rio Branco, um bairro planejado, em que as casas todas tinham no projeto essa placa com esse reservatório d'água, que é para aquecer a água, tá? Então, se primeira foto, você está utilizando residencialmente aí fototérmica, né? Então, térmica, a professora vai falar que é do calor, que é do calor, exatamente, professor, né? Ela vai receber essa energia da radiação, né? E aí vai ser convertida por esse processo, como a gente está vendo ali na imagem, um tubo, né? E vai ser transformado aí em calor, tá? Então, estou utilizando a luz solar para aquecer algo, não é isso? Exatamente. Perfeito. E ao lado, nós temos um fogão solar, tá? Esse projeto é bem interessante. Aí, você repara que ele é espelhado e no centro tem uma panela. E a panela, ela é preta propositalmente, que é para melhor absorver, né, o calor da luz, tá? Então, aí é um fogão que vem sendo utilizado em comunidades mais carentes, tá? Onde não tem energia elétrica também, no continente africano é muito utilizado nas regiões mais pobres. E temos um exemplo até interessante também, Raquel, que é esse fogão aqui, que é caseiro, tá? Então tem um esqueminha dele aí, ó. Esse fogão, ele é um forno, na verdade, né? Que aí você pega, ele é todo papel alumínio por dentro, é uma caixa com papel alumínio, e você vai pegar a luz solar, vai bater nesse fogão, né? Onde está a parte laminada, vai refletir sempre pro centro, e aí vai aquecer a panela e o bolo vai ficar cozido. Não é isso, professor? Assado, né? Assado, né? A gente tá falando de forno, mas isso mesmo. Perfeito. Então você já sabe aí duas formas de como produzir, né, ou utilizar energia solar, tá? E temos uma questãozinha aqui, professora. Como é que pode vir essa questão aqui? Olha pro só, aluno. Falando aí da energia solar, né? E na parte da física, na verdade, em ciência da natureza, né? Ela pode vir cobrando também em forma de gráficos, tá bom? Então, nós temos que prestar bastante atenção no que o enunciado está nos dizendo, porque quando vem gráfico, a resposta está no enunciado, ok? Então, vamos ler aqui essa questão do Enem 2020, tá? Digital, que ela fala o seguinte: o custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica. De modo que, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro, né, levar essa energia elétrica produzida por hidrelétricas através de redes de transmissão, o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa
viável, né? Essa parte aqui, gente, é muito bom também você levar como uma parte de repertório sociocultural. Por quê? Porque na nossa região amazônica, o que acontece? Né? Como o Brasil a gente viu nas matrizes energéticas, né? Que o nosso Brasil, ele é bastante renovável, né? Bem renovável. Bem renovável. E a parte E a hidrelétrica, né? Ela é muito... A hidrelétrica ela é a maior fonte de energia Isso. elétrica no Brasil. E como essa questão é interessante, né, Raquel? Que essa questão ela vem trazendo tanto hidrelétrica quanto fotovoltaica aí, né? Trazendo esses dois termos, né, na mesma questão. E é bom lembrar, o Brasil é o maior produtor de energia elétrica através de hidrelétricas. Boa, já trouxe essa questão, essa informação já está na sua cabeça. E o Brasil é o maior país intertropical do mundo. Então, assim, é o maior país entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, é o país que mais recebe radiação solar. Exatamente. Então, para energia fotovoltaica e para hidrelétrica, nós somos a maior potência mundial. Exatamente. Aí já pode usar esse enunciado, né? Enriquecendo aí. Mas vamos ver o comando. O comando fala o seguinte, ó. Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica, que ele vai chamar de ESF, e da implantação de redes de transmissão, que ele vai aí, né, chamar de RT, em função da distância já que a gente está falando, ele está falando que é viável a fotovoltaica, né? E está falando também das hidrelétricas, o quanto a relação à distância ela vai ficando mais cara. Então, vamos analisar as alternativas, tá? Vou ampliar. E aqui eu grifei em laranja e azul, né? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Na letra A, eu vou analisar primeiro a reta RT. Quem é o RT? Rede de transmissão. E ele fala o seguinte, o custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica. Ele está dizendo que qual é a função, né, em relação a o que ele está me falando aqui. Se ele aumenta linearmente com a distância, olha a letra A. O meu RT, ele está aqui mostrando para mim, né, ele não está uma reta constante. Deixa eu passar. Isso, olha, está em azul. Né, ele não está uma reta linear que está aumentando com a distância e, na verdade, ele está ali constante, né? Então, essa alternativa, ela vai estar errada e a gente já nem olha mais para ela. Então, não tem crescimento, tem constância, já elimina, né, já professora? elimina, porque Perfeito. não é o que está me dizendo aqui em Ótimo. cima. Na letra B, né, olha só, eu tenho o meu RT, né, uma função afim ali crescente, que é exatamente o que ele está me dizendo, ela é linear com a distância da hidrelétrica, ela está crescendo, né, está aumentando, então ela está correta, ok? A C, olha, a mesma coisa, então também está correta, o RT. Mas, em compensação, a energia solar fotovoltaica está caindo, né? Calma lá, vamos por partes. Muito bom, professora. Tá? Então temos a B e a C como candidato, vamos verificar a D. A D também está crescendo, então, ok. A E, ó, o RT, que é o que eu estou analisando agora nesse primeiro momento, ele está decrescendo e não é isso que o enunciado está me passando. Então, ela também está errada. Já não vamos mais olhar a letra A e a letra E. Boa. Voltando, então, para a letra B, agora vamos olhar para o ESF, que é a energia solar fotovoltaica. E continuando a leitura lá em cima, ele fala, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica que não depende da distância é favorecido. Então, se ele não depende, eu vou ter uma reta, uma função. Olha ali, ó, uma função que é constante. Exatamente. Então, a letra B já poderia até colocar ela, né? E só para terminar aqui, ó, a C não é porque ela tá decrescendo não e tá ela tem constante, exatamente. Né? Agora eu vou dizer a diferença. É desfavorecido, né, no caso? Isso, exatamente, professor. Agora só a diferença da D e da B. Olha só a diferença. Na próprio comando ele fala assim, ó, a partir de uma certa distância. Gente, grife essas palavrinhas assim, porque ela já vai te dar a resposta certa, que você poderia ficar, ó, é a letra D. Mas ele fala a partir de uma certa distância. Então, essa função, elas vão ter um ponto em comum,
que na letra B está ali o ponto em comum, ok? Então é por isso que não é a D de dado, e sim a B de bola, ok? Então essa alternativa vai ficar aí sendo a B de bola. Professora explicando assim fica até fácil, olha, muito Ficou muito bom, fácil, professora, não que foi? legal, olha. E viu Parabéns, como muito aparece até questões em forma de bom. Em gráficos, forma né? de gráfico, olha aí, função na prova de ciência da natureza, tá vendo? Muito bem, com o assunto novo. de energia. De novo, né? Lembrando que quando tem gráfico, quando tem charge, esse tipo de questão, quando tem tirinha, esse tipo de questão, quando tem esquema, esse tipo de questão é questão considerada fácil. Portanto, você, estudante, tem que acertar. Perfeito. Não pode titubear, não pode errar. Bora para mais uma fonte de energia, que no caso essa fonte de energia é o destaque brasileiro, que são as hidrelétricas, tá? Essa fonte de energia que é, né, a grande potência brasileira em termos de fontes renováveis. Nós trouxemos aqui para vocês duas imagens, duas usinas diferentes. Essa primeira é a usina de Santo Antônio, em Rondônia, que faz fronteira com o Acre, utilizando o rio Madeira. E se vocês olharem para ela, ela não tem uma barragem muito grande. Foi feita a construção, mas o fluxo do rio continua tanto antes quanto depois. Então você repara ali que ela vai ter uma continuidade. Esse é o tipo de usina hidrelétrica chamada tipo bulbo. O que acontece com ela? Ela utiliza a fluidez do rio, a correnteza do rio. Então as turbinas, nesse caso, elas ficam na horizontal, por isso que a turbina bulbo, tá? E aqui do outro lado nós temos uma usina hidrelétrica que utiliza, né, a queda da água. Então a turbina é vertical, que é a turbina tipo Pelton ou Kaplan, tá? Ou Kaplan, mas a ideia é Kaplan. Ela vai utilizar a queda da água para gerar energia. Se você olhar na imagem antes da barragem, você tem um lago enorme e aí vai dar fluidez, né? Vai dar a queda aqui na usina e vai continuar mais estreito o rio, que é um rio de planalto nesse caso. No primeiro momento, utilizamos a correnteza do rio. No segundo momento, vamos represar o rio para poder utilizar a queda d'água. E aí, professora Ana Raquel, qual é a diferença dessa primeira usina hidrelétrica, que é na horizontal, e essa segunda usina, que é na vertical com as turbinas? Bom, como a gente está falando de hidrelétricas, né? No final, a gente quer o quê? Energia elétrica. E aí, como a gente vai fazer, então, na horizontal e na vertical, né? Na parte da horizontal, né, que é a parte do bulbo aí, que está utilizando o fluxo, né, do rio, o que vai acontecer? Nós temos a energia mecânica agindo nas duas, mas qual energia mecânica está na parte da horizontal? Está sendo a parte da energia cinética, ok? Que é a energia cinética, que é a energia do movimento, a energia ali, né, quando eu tenho velocidade sendo envolvida aí, e neste caso o fluido aí da água, ok? E na parte da turbina vertical, quando eu tenho uma queda, eu estou usando a energia potencial gravitacional aí na parte das energias mecânicas, tá bom? Então, nessas duas formas, uma vou utilizar de energia cinética e a outra energia potencial gravitacional. E agora? E após isso, né? Perfeito. E após isso, olha só, esses dois tipos de energia, a cinética, ela vai precisar de um outro equipamento aí para poder transformar esse tipo de energia em energia elétrica. Assim também, como na de queda, né? Quando eu tenho ali a altura, que eu tenho energia potencial gravitacional. Também, após isso, eu tenho que utilizar um outro equipamento para transformar a energia elétrica. E o nome disso eu chamo de dínamo, exatamente, né? E o funcionamento dele ali, como vocês podem ver na imagem, é por condução eletromagnética, né? Esse aparelho. Então o objetivo ali da correnteza d'água é fazer o quê? Quando gira a turbina, seja na cinética ou potencial gravitacional, eu vou estar nada mais, nada menos que induzindo o dínamo a se movimentar. E eu, ao movimentar o dínamo, eu tenho produção de energia elétrica. Então nós utilizamos a água, seja a correnteza ou seja a queda dela, como um propulsor ali para movimentar esse dínamo. Não seria, professora? Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, como cair, né, no Enem uma questão exatamente igual, do jeito que a gente mostrou para vocês, né, do funcionamento. E nós temos o Enem 2021, tá? Do PPL, e vou ler aqui para vocês. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica,
é necessário integrar a vazão do rio à quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente, tá? Existem 2 tipos de unidades de geração de energia, a acumulação e fios d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e, dado o seu grande porte, permite o acúmulo de grandes quantidades de água. Tá? Então, esse primeiro exemplo aí que ele está falando exatamente da segunda imagem ali. Da segunda imagem. Exato. Que a gente verificou anteriormente, né? Da queda d'água. Continuando, as unidades a fio d'água geram energia com fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou até mesmo nenhum acúmulo de recursos hídricos, tá? Aí, o fio d'água, então, vai ser aquela primeira imagem, com fluxo da água, né? Que a gente viu agora há pouco. Em uma região, existem rios com potencial para a geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, deve-se comparar as características desse fio. Aí, o que ele quer saber? A principal grandeza física desses rios deve ser observado no caso aqui, gente, a gente está falando, ele está falando aqui do fio d'água, né? As unidades de fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com no mínimo ou nenhum. Os fios d'água, não foi agora em que a gente falou em relação à energia cinética, né? Então, se nós estamos falando de energia, né? Ele vai estar usando qual? A letra A, B, C ou D. Na letra A, ele vai falar de velocidade da correnteza. O fio d'água, ele não precisa exatamente do fluxo, ele está falando ali do fluxo do rio, certo? Então, ele vai precisar ali de velocidade. Uma questão dessa, gente, na verdade, ela trouxe a resposta bem na cara. E as demais, ela vai falar o deslocamento vertical. Ela não está falando do caso da queda d'água, e sim do fios d'água, ok? Perfeito, e aí, professora. A nossa resposta vai ser essa. E os demais, gente, não tem a ver, não tem ligação com o nosso... com o que a gente falou agora há pouco, tá? É só mesmo para colocar ali e confundir. Mas quando a gente está falando desse tipo da parte da hidrelétrica, né? A gente está utilizando a parte da energia cinética. A energia cinética está relacionada diretamente com a velocidade. E aí, para te ajudar também na interpretação dessa questão, tu pensa assim, ó. Fio d'água, estou utilizando a correnteza do rio, estou falando rios de planície, então relevo mais plano. Aqui na Amazônia, por exemplo, por isso que aquela imagem era daqui de Rondônia, tá? Utilizando o rio Madeira, que está na Amazônia. Ele não tem queda d'água muito forte, ou seja, não é de planalto. Na segunda imagem, eu estou utilizando queda d'água, que aí é o potencial gravitacional. Então, eu vou utilizar um rio de planalto, ou seja, tem bastante cachoeiras. Então, ele tem uma correnteza, assim, bem acelerada, mas um volume de água não tão grande e tal, e utiliza a queda. Na primeira imagem é o fio d'água, que é tipo plataforma também, tá? O nome dessa usina. Perfeito, professora. Perfeito. Adorei. Bora lá, né? Letra A, muito questão cobrado, certinha. Né? Uhum. Bem cobrado, muito cobrado, exatamente. E agora, outra fonte de energia renovável também. Essas duas imagens são brasileiras, tá? Nós temos aí o exemplo da maré motriz. Essa primeira imagem utiliza, tá? Se vocês observarem bem, são dois braços mecânicos que tem aí beira-mar. Quando a maré sobe, ele levanta, a maré baixa, ele desce. Isso vai acontecer pelo menos 6 vezes ao dia. E lá na ponta, na parte continental, tem um eixozinho ali movimentando um dínamo que vai produzir energia, tá? Então essa energia é produzida pela subida e a descida das marés, maré motriz. E nessa segunda imagem, onda motriz ou ondomotriz, como o nome diz, utiliza o movimento das ondas. Cada interseção dessa daí é um pélame, tá? Esses pélames ficam boiando e aí na junção de um pélame com o outro você tem um movimento dele. Esse movimento vai também trazer, né? Vai movimentar o dínamo produzindo energia. E as ondas não param, tá, gente? Pode ser que a onda tá mais agitada, menos agitada, mas sempre vai ter onda. Por quê? Porque a onda depende do movimento de rotação da Terra. Se parou as ondas, a Terra parou de girar e não tem por que gerar energia, porque tudo foi pro beleléu, tá? Então, fonte de energia através da onda é o movimento das ondas, e aí nós temos esse movimento aí, tá? E vale bem lembrar interessante. também, né, professor, que aí também utiliza a energia cinética, né? Cinética, Porque já perfeito. Estamos falando ali da onda, né?
está falando aí do fluido aí do mar, né? Perfeito, no caso do mar aí, Isso. perfeito. E tanto é que estávamos com uma nos rios, né, hidrelétrica, agora utilizando água também, mas no mar. Perfeito. E agora outra fonte de energia renovável, energia eólica, tá? Energia dos ventos. Nessa primeira imagem nós temos um parque eólico. Só para trazer aqui, aí claro, né? Nossa super professora Raquel vai explicar, né, como é que funciona esse movimento. Mas só um detalhe aqui que vai ajudar muito vocês também no Enem. No Brasil, o Brasil hoje é uma das grandes potências na geração de energia eólica, e o Nordeste brasileiro é o maior produtor de energia eólica do Brasil e o Sul do Brasil é o segundo maior produtor. Professora, como é que funciona? Como é que eu obtenho energia elétrica com vento? Bom, como a imagem aí está bem explicativa, né? Esse vento, principalmente na parte litorânea, né? Bem forte, né? Bem presente ali. Ele vai bater nas hélices, né? Bater nas pás ali, né? Das pás, isso. E aí, quando acontece isso, vai começar a haver um movimento ali de rotação, né? Que é energia cinética, já que eu estou tendo movimento, ok? E aí vai rodar, né? E aí tem o passo 2, que é a rotação das pás. O passo 3 ali é a energia mecânica, né? Que vai gerar e transformar a eletricidade. E aí quem que vai fazer isso? É o dínamo também, que a gente está falando dele desde a hidrelétrica, agora também em maremotriz, né? E também aqui na energia eólica. O dínamo também vai ser responsável por essa transformação de energia cinética em energia elétrica. E aí, né, esse aerogerador, né, posteriormente aí na parte 4, ele é eletricidade mesmo, né, que vai passar pelo transformador e que vai aí para a parte de transmissão, né? Só lembrando que essa energia gerada pelos aerogeradores, ela vai ser conduzida e armazenada em baterias para depois ser distribuída na rede, tá? Ela é jogada na rede elétrica das cidades. Coisa interessante também, tá? Nordeste tem a vantagem, está no litoral, mas além disso, os aerogeradores estão em regiões de plataformas, tá? Em planaltos. Ou seja, você utiliza tanto a brisa marítima quanto a brisa continental, mas a força dos ventos em regiões mais altas. Então o Nordeste é o maior potencial eólico que nós temos. O Sul do Brasil também é região de planalto e também está à beira-mar. Perfeito. Aí você pode pensar, mas e o Sudeste? O Sudeste também é litoral, também tem planalto. Só que as maiores metrópoles brasileiras estão na região Sudeste e aerogerador não pode estar próximo a regiões metropolitanas. Na verdade, regiões urbanas nenhuma, tá? Tem alto risco de acidente. Só para vocês terem ideia, cada pá dessa tem 56 metros, tá? É fibra de carbono. E já aconteceu acidentes. O que acontece? Por que pode acontecer acidente? O vento, para poder gerar energia eólica, tem que ser de 7,5 metros por segundo até 15 metros por segundo. Passando disso, se o vento passar dos 15 metros por segundo, tem um freio a disco que é acionado automaticamente para reduzir a rotação. Aí você pode pensar assim, num temporal é bacana, vai produzir bastante energia, né? Tá girando muito. Não pode, tá? Essas pás, elas saem, elas podem ser jogadas para lugares bem distantes. Eu tô falando de uma pá de 56 metros, gente. Um campo de futebol do Maracanã tem 120. Então tu imagina, 2 pás dessa dá praticamente um campo de futebol em comprimento. Se tivesse um desse aqui, a gente não ficava com tanto calor, né? Ele, então, nesse caso, ele tem que girar, não é velocidade, mas é um giro constante, tá? Por isso que tem que ter essa velocidade aí média, tá? De 7,5 a 15 metros. Na região amazônica, que é onde nós estamos, não é viável. Nossos ventos, eles giram em torno de 4 metros por segundo. Tá? Então não tem vento suficiente para os aerogeradores, pelo menos não com essa tecnologia. Já estão disponibilizando, né, e produzindo outros tipos de aerogeradores que pode ser que eles girem com ventos mais leves, tá? Mais fracos, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Nós temos agora a energia geotérmica, também é uma energia renovável. Essa energia ela é fantástica porque ela vai utilizar calor para aquecer a água vai evaporar, o vapor de água, ao ser comprimido, vai girar uma turbina. Isso aí a gente viu lá no século XVIII com a máquina a vapor. Tá? Então a máquina a vapor movida a carvão mineral fazia essa função. Mas como é que eu faço que uma máquina a vapor funcione sem poluir o meio ambiente? Eu vou utilizar o calor que emana de dentro da Terra, tá? Então o interior da Terra, ele vai variar de 4.000 a 6.000 graus, tá? Então é muito quente. E aí eu vou utilizar esse calor que sai da Terra para aquecer essa água e transformar em vapor, e o vapor vai girar a turbina. Ou seja, eu tenho uma usina de energia elétrica movida ao calor da Terra.
No Brasil tem? Não, não tem. E que bom que não tem, tá, gente? Você só utiliza energia geotérmica em lugares que tem falhas tectônicas ou vulcões ativos. E aí o Brasil nós estamos no centro de uma placa tectônica, seguro tectonicamente, não há falhas, e nem temos mais vulcões ativos. Os vulcões brasileiros todos estão extintos, tá? Muito bom. Então, isso é muito bom, claro, né? E a pessoa, você está lá no Pão de Açúcar e ele explode. Pão de Açúcar era um conjunto de vulcões. Então, nesse caso, como eles estão extintos, você não tem mais esse risco, mas também não tem essa possibilidade de gerar energia. Talvez em Caldas Novas já estão pensando em tentar produzir energia com as águas térmicas lá, as águas termais, mas o potencial é bem baixo também. Aonde se utiliza mais energia geotérmica no mundo, tá? Como eu falei, falhas tectônicas, e a Islândia é o país que proporcionalmente mais utiliza energia geotérmica. Lembrando que a Islândia está rachando ao meio. Então ela está dividida ali em duas placas tectônicas, você vê a placa aberta, então tem como retirar energia dali. Em Yellowstone, nos Estados Unidos, também na região da Califórnia, porção oeste, utiliza muito. No Japão, na China, na Índia, na África tem um potencial enorme, tá? Com Rift Valley, são nesses lugares. O Brasil está seguro. Na América do Sul dá para utilizar no Peru, no Chile e na Argentina também é possível utilizar, porque tem falhas tectônicas, tá? Então energia geotérmica, renovável, a Terra não vai esfriar. Se um dia a Terra esfriar, também não precisa mais gerar energia, porque o núcleo vai parar, não tem gravidade, não tem mais atmosfera, e aí a gente vai morar em Marte, tá bom? Então bora lá. Bem fácil. Então agora bora para mais uma fonte renovável, que é energia de biomassa, tá? Aqui nós temos no primeiro slide o biodiesel. O biodiesel é misturado com óleo diesel, que não é renovável, para poder diminuir o impacto ambiental. No Brasil, e aí é bem legal isso, tá, gente? Olha só a soja, né? Então, por que se produz tanta soja no Brasil? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, é o maior exportador também. A soja não é só para o óleo de cozinha, tá? Então, assim, uma pequena parte da produção de soja vai para o óleo de cozinha. Outra parte é para a ração animal e a boa parte dela é para produzir energia, tá? Que é o biodiesel. 71,2% da energia brasileira de biodiesel é da soja. Aí nós temos também gordura bovina, que pode ser utilizado como biodiesel. A gordura de porco, a gordura bovina está em torno de 9%, gordura de porco 2%. E nós temos a oleaginosas. Óleo de palma, óleo de algodão, óleo de fritura, que no caso é animal também, pode ser vegetal, que é o óleo de soja, enfim. O Enem já trouxe algumas questões de biodiesel, trazendo a ideia das oleaginosas, tá? E aí até o Mábio pode falar um pouquinho dessa biomassa, por que a semente produz óleo, Mábio? Como é que dá para retirar esse óleo dessa semente? Lembrando, né, pessoal, que as sementes ou as plantas, elas precisam de partes verdes para fazer a fotossíntese. E aí sim elas vão produzir seu próprio alimento, vão crescer e vão produzir alimento para nós também. Mas de onde que vêm essas plantas? As plantas vêm da semente. Opa, então a semente está fazendo fotossíntese. Não, a semente ela tem uma reserva. E essa reserva, ela é uma reserva lipídica. Depois de utilizar essa reserva, e aí depois de utilizar esta, aparecem as partes verdes. Ok? E aí sim a planta vai começar a fazer a fotossíntese e não depende mais dessa matéria lipídica, desse composto lipídico que está lá na semente. Então é a partir do composto lipídico produzido na semente, que está presente na semente, que nós temos os nossos óleos de soja, óleo de coco, óleo de canola, palmas, algodão, de babaçu, né? Então, biomassa é toda a energia que é produzida a partir da matéria orgânica, quer dizer, dos seres vivos. Seres vivos de origem animal ou de origem vegetal, assim como o professor Humberto já descreveu aí, também a partir de porco, de boi, ok? Perfeito. Então, tem vantagens dessa nossa biomassa, da utilização dessa biomassa, é baixo custo, é renovável, não esqueçam disso, ok? E porém,
Diga, professor. Tem diga. desvantagens também, mas Claro. fale aí, professor. Uma curiosidade histórica aqui para vocês, tá? As primeiras cidades que receberam iluminação pública, né? Você tinha que acender a luz nos postes. Sim. E era As com banha de lamparinas. porco. As lamparinas, As que era com lamparinas, gordura animal. exatamente. Tá? Então, já vem se utilizando biodiesel há muito tempo aí, mas não por uma pegada ambiental, mas por uma questão de que era a fonte mais fácil que tinha para obter ali. Que no caso era a luz que a gente queria, né? Então eu não sou desse tempo, mas não sei se o professor Map chegou a pegar, Também não. em que se acendia ali as lamparinas com gordura, né? Para poder acender as tochas. Sim, então, não, também não fiz parte desse tempo não, tá? Mas assim, Inglaterra, acho que Brasil não chegou a ter algo Não, desse tipo. chegou não. Acho que não. Continuando então, né? Renováveis. Utilizam, são boas, utilizam partes de animais ou de vegetais e tem as suas desvantagens. Quando você fala em desvantagens, poxa, nós não estamos utilizando a energia que está se renovando, que não está prejudicando tanto o ambiente. Porém, a plantação, por exemplo, de soja, ela demanda um campo vasto. E para você ter esse campo vasto, e aí no Brasil a gente percebe isso, quando a gente sai do Acre, vai ali por Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, nós percebemos que as florestas que existiam nessas regiões, elas se perderam. E o que nós temos lá hoje? Campos de soja, campos de milho. Para quê? Para a produção da nossa biomassa. Ok? Então, com isso, diminui a biodiversidade do país. Vamos considerar dos nossos ecossistemas. E numa questão social, quanto mais se planta energia, menos se planta alimentos. Isso também encarece o preço dos alimentos, inclusive o Enem já abordou esse tema também, tá? Em questões em que é o seguinte, quanto mais você está plantando cana-de-açúcar para produzir etanol, vamos falar daqui a pouco sobre ele, milho, a soja, enfim, qualquer outra oleaginosa, você está destinando aquela área agricultável para energia e não para a produção de alimentos. Isso faz com que diminua a produção e o aumento vá subir, claro, né? Há algum tempo a gente via, professor, que a produção para produção de etanol no Brasil era maior de cana-de-açúcar. Sim. E aí, agora, nós já sabemos que a milho. cana-de-açúcar está ficando para trás e o que está sendo plantado mais para a produção de etanol é o milho. Bom, Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos, né? Eu sabia que o senhor ia falar nisso, a gente reservou um slide Tá ali legal. só sobre isso. Tá legal. Olha aí, ó. Olha aí. Hã? Olha aí. Então nós temos aqui biomassa também, nesse caso, como o professor Mab estava falando, o etanol. E aí o etanol, né, para produzir através da cana-de-açúcar, o Mab falou, inclusive, sobre isso, né, que era o mais utilizado de todos, era cana-de-açúcar. Lembrando, por que cana-de-açúcar, Mab? O Brasil é um país tropical, em que a cana-de-açúcar se adaptou muito bem. Só que é muito mais viável tu produzir açúcar com a cana do que o etanol. Por quê? Porque o milho produz mais etanol. Então, 1 hectare de milho plantado produz mais etanol que 1 hectare de cana-de-açúcar. Então é exatamente o que o senhor acabou de falar, né? Eles estão parando de produzir o que comer para produzir Perfeito. a energia. E aí, exatamente, isso vai encarecer os alimentos. Então você pode obter o etanol através da cana-de-açúcar, através do milho e através da celulose, que também tira. E aí, nesse caso, a tecnologia, olha que louco, pessoal. O presidente Barack Obama, o presidente anterior dos Estados Unidos, né, tirando o Biden e o Trump, né, antes do Trump, você tinha o Barack Obama e tal, que era um presidente muito sociável, passeava por todos os países, e ele esteve aqui no Brasil. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele voltou com a tecnologia de produção de etanol através do bagaço da cana-de-açúcar. O que ele fez? O Brasil aumentou 40% da produção de etanol utilizando o bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima. Essa mesma tecnologia ele adaptou para o milho. Então, cientistas estadunidenses pegou essa tecnologia e os Estados Unidos se tornou o maior produtor de etanol do mundo por causa do milho. Cana-de-açúcar não vai produzir nos Estados Unidos, a não ser na região da Flórida, que é mais ao sul. Mas na grande produção agrícola dos Estados Unidos, a cana não nasce, mas o milho se dá muito bem, assim como a soja. Então, os Estados Unidos se tornou o maior produtor de milho do mundo, para quê? Produzir etanol. Então, ele vem diminuindo a emissão de gases, produzindo etanol com tecnologia brasileira.
E aproveitando a parte da celulose ali, professor, Sim. uma informação interessante também é que no nosso Brasil há uma grande produção de celulose a partir de eucalipto. E o que a gente sabe, um estudo que é bem recente, descreveu que a plantação de eucalipto está diminuindo ainda mais, ou cada vez mais, a biodiversidade dos ecossistemas brasileiros. Tá tirando a araucária e colocando Exatamente. eucalipto, né, Mago? O eucalipto, ele impede que outras espécies, ou então as espécies nativas, endêmicas, elas continuem sobrevivendo. É uma planta exótica, Ela né? é uma planta exótica, é um ser exótico. Num habitat onde não há predador, ela vai se desenvolver, vai impedir que outros seres se desenvolvam e diminui a biodiversidade. Não é isso? Perfeito. Bora para mais uma fonte de energia através da biomassa, nesse caso biogás, que é o gás metano, né? O CH4. Que é um gás de efeito estufa junto com o dióxido de carbono. São os dois maiores gases do efeito estufa, pessoal. Aí assim, deixa eu me lembrar aqui. Efeito estufa é um evento natural necessário à vida na Terra. Se não ocorresse o efeito estufa, a manutenção da temperatura na Terra não ocorreria, daí essa Terra ficaria fria demais e as vidas que nós conhecemos, por acaso até a nossa, ela entraria em extinção. Então o efeito estufa não faz mal. Não. Ah, tá. Que bom. Não. Ele é um evento natural e necessário à vida. Bom, Perfeito. porém, alguns gases que estão entrando em excesso na nossa atmosfera, que nós estamos lançando em excesso, nós seres humanos, como por exemplo o metano e o dióxido de carbono, esses gases fazem com que esse efeito estufa ele seja aumentado. E aí dá-se o processo que a gente chama de aquecimento global. Ok? Então uma vantagem seria, por exemplo, se eu estou queimando metano, que é o CH4. O metano sai ali, né, do cocô das vacas, dos carneiros. A Austrália recebeu até uma multa pela grande emissão de metano por causa dos carneiros e tudo mais. Sim. Se eu estou queimando metano, eu não estou liberando mais metano na atmosfera. E o metano é um dos que mais duram na atmosfera do efeito estufa. Exatamente. Eu estou emitindo um gás que é menos nocivo. Que é o dióxido de carbono. Que é o dióxido de carbono. Que aí pode ser absorvido pelas plantas para realizar a fotossíntese. Então a vantagem grande de queimar CH4 é essa, porque eu não estou liberando ele para a natureza. Exatamente. Perfeito, Exatamente. que show. Muito bom isso, né? Então pode continuar produzindo energia a partir desse metano. Legal. Isso é bom, ok? Perfeito. Bora para mais uma de Vamos. biomassa? Vamos. Aqui nós temos aqui, ó, combustão de resíduos florestais. Aqui nesse caso, você está utilizando, por exemplo, materiais lenhosos para produção de energia. Entre o nosso carvão vegetal, aquele carvão do churrasco. Então, quando você está fazendo churrasco, você está ali queimando, né, um combustível, está gerando energia, não é isso? E aí, material lenhoso, né, resíduo florestal. E você pode utilizar também em algumas usinas termoelétricas. E detalhe, nas caldeiras, para produzir etanol, eu preciso ter calor. Então, utilize esses materiais também, esses resíduos florestais. E aí, se você olhar no cantinho da tela, tem ali os briquetes, tá? São tipo cápsulas que é feito com pó de serra. Então, todo aquele material, aquele resíduo que iria ser jogado fora, eu vou comprimi-lo e fazer pequenas cápsulas que eu vou utilizá-lo também como lenha, tá? Como material para ser queimado. Então é uma forma de você aproveitar a biomassa, não estragá-la, né? E não precisa derrubar árvores para isso. São resíduos das madeiras que foram tirados para outros fins, tá? Quer dizer, nós estamos diminuindo a degradação dos ambientes naturais. E aproveitando ao máximo possível quando você tira da floresta. Exatamente. Perfeito? Então nós vimos aí 4 tipos diferentes de produção de energia através da biomassa, tá? E aqui nós temos agora as não renováveis. Aquela que é o bicho-papão do aquecimento global, né? Combustíveis fósseis e energia nuclear. Então, agora nós vamos falar, né, sobre o petróleo, essa fonte de energia que,
Se você observou bem, lá na parte, no início, né, da nossa live, quando o professor Humberto estava lá citando sobre as matrizes energéticas, o petróleo, ele era lá o top 1, tanto mundialmente, né, como relacionado ao Brasil. Porém, na parte lá de energia, né, a parte elétrica, ele já cai bastante, porque o principal uso do petróleo, principalmente, é a parte de combustíveis, né? Aí, relacionado à química, um dos conteúdos, né, uma das fontes de energias predominantes é o petróleo. E a gente precisa entender muito bem esse processo, principalmente a parte lá do refino do petróleo. E é isso que a gente vai observar, tá? Então, o petróleo, primeiramente, ele é uma mistura composta por hidrocarbonetos, principalmente considerados alcanos, tá? Lembrando que hidrocarbonetos são aqueles compostos formados apenas por hidrogênios e carbonos, tá? Então, ele acaba sendo um composto considerado apolar. Então, você precisa saber que hidrocarboneto, considerado apolar, ele vai ser formado, né, por meio de restos de animais e vegetais que foram soterrados há milhões de anos. E essa ação, né, vai ser toda recorrente aos micro-organismos, de acordo com a pressão, o tempo e o calor. Então, vamos observar aí uma questão, né? Professora, algo interessante é que, quando se fala de petróleo, os nossos estudantes, eles imaginam assim que o petróleo está aí decorrente da morte dos dinossauros. Não foi? Não foi. Não foi. Não foi. Fui enganado. Esse petróleo, ele está aí decorrente de morte de seres que viveram antes dos dinossauros. Tá? Nós estamos falando lá do Carbonífero. O petróleo, é lógico que durante o tempo em que os dinossauros estiveram conosco, né, também houve formação desse petróleo, que nós utilizamos hoje. Mas a consequência se deu por conta da morte de algas e do fitoplâncton. Peraí, o que é fitoplâncton, professor? São seres autótrofos que flutuam na água. Então, são seres microscópicos de milhões de anos passados. Realmente. Ok? E não dos dinossauros. E aí um detalhe, tá, gente? Muito bom comentar sobre isso pra gente tirar essa ideia, né? Que fala de combustível fóssil, tu lembra logo fósseis de dinossauros e aí você acha que foram os dinossauros. Não foi, de fato, perfeito. E onde é que se forma esse petróleo, né? Porque já que são materiais, né, oceânicos, eles vão ser soterrados. Então você tem ali os sedimentos, tá? Então toda a rocha sedimentar, ela tem o potencial para gerar energia de combustíveis fósseis, tá? Tanto o carvão mineral, o gás natural, que é proveniente, né, disso, e o petróleo também. Então esses plânctons, fitoplânctons, né, essas algas ali que estão no fundo do oceano, vão ser soterrados por camadas de areia, por sedimentos de sal, outras plantas vão nascer em cima ali também, e aí vão criando camadas. Por exemplo, o pré-sal. O pré-sal está a 7.000 metros de profundidade. Então eu tenho ali o pós-sal, com a camada de petróleo um pouco mais superficial, e o pré-sal, que é bem antigo mesmo, tá? E aí milhões e milhões de anos de formação. Então só se forma combustíveis fósseis, fica essa dica, e humanas cai também, em regiões de bacias sedimentares, tá? Tem que ter rochas sedimentares. Rocha metamórfica? Não. Rocha magmática? Não. Rochas sedimentares. E aí você pensa assim, o Acre é uma grande bacia sedimentar. Aqui tem petróleo, tem combustível fóssil? Tem. Sim. Tá? O Acre já foi fundo de oceano. Então, há muito tempo atrás, milhões de anos atrás, aqui era fundo do Oceano Pacífico, depois foi soterrado e aí virou essa bacia sedimentar com o seu erguimento da Cordilheira dos Andes. Hoje é possível sim tirar petróleo aqui da nossa região, mas a quantidade não é muito viável, ainda tem estudos para saber se o impacto, né, porque o impacto é enorme, se vale a pena ou não. Mas toda a região de bacia sedimentar. Aí você pode ficar com outra curiosidade, viu, pessoal? Mas lá no Oriente Médio não é famoso pelo petróleo e a região é de deserto. Como é que os caras tiram petróleo no Irã, no Iraque, Afeganistão, né, na Síria? Aquela região do Oriente Médio já esteve no fundo do mar. Tem um movimento epirogenético, tá, das placas tectônicas que pode subir ou descer as placas. Veneza está afundando. A região do Oriente Médio subiu. Então era o fundo de mar, subiu e virou deserto.
Então ali você é possível encontrar petróleo continental, tá? Então fica essa dica para mais uma questãozinha do Enem. Isso aí. Bora resolver sua questão, professora? Sim. Bora lá? Então vamos analisar essa questão do Enem 2020. O segundo dia, questão 120. Ou então, você aluno que tem, né, o livro Resolver Enem 2, pode aí abrir na página 70, na questão 49, que também vai ter essa questão, que vai dizer da seguinte forma: em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Então, aí o enunciado da questão vai falar, né, sobre esse derramamento tão conhecido que aconteceu lá na bacia de Campos. O comando da questão vai pedir o seguinte: os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo. Primeiramente, nós precisamos relembrar que, como o petróleo, né, ele é feito composto principalmente por hidrocarbonetos, ele vai ser um composto considerado apolar. Diferente da água, né, que ela tem uma polaridade totalmente diferente, ela é polar. E lembramos lá nos conceitos de polaridades que semelhantes, eles precisam realmente lá dissolver semelhantes. E não vai ser o caso aqui, tá? Depois do derramamento, precisamos lembrar que o petróleo, ele é muito menos denso em relação à água. Então, toda vez que o petróleo for derramado, né, nas águas, no mar, o que vai acontecer? O flutuamento desse petróleo. E com isso, com essa flutuação do petróleo, o que vai ocasionar? Não vai haver a troca, né, desses gases necessários da atmosfera com o fundo do mar, né, prejudicando aí os seres, né, marítimos. E outra coisa também é a troca de luz, que não vai existir de maneira alguma. Então, vamos analisar aqui as alternativas, tá? Posso até falar um pouquinho, professor? Do ponto biológico porque, necessário. Pensando dessa forma, se você tem uma capa escura sobre a água aí, né? Vai impedir a entrada do fóton, daquele fóton que nós falamos no início, ainda agora, né? Uhum. Esse fóton é necessário para a fotossíntese, mas peraí, não tem nenhuma planta no fundo do mar, mas tem as algas. As algas. Tem os seres que fazem parte do fitoplâncton. Se não há fotossíntese, se não há fotossíntese pelas algas, também não há produção de alimento para todos os seres heterótrofos, que são os crustáceos, que são os peixes, os pequenos e os grandes peixes, dentre outros seres que estão nesse ambiente. Uhum. Então, toda a diversidade de vida abaixo desse petróleo vai ser prejudicada. Vai correr um risco, né? E aí, se você quiser aumentar seu repertório sobre esse assunto que os meninos estão comentando, tem um filme Horizonte Profundo, tá? Que ele mostra justamente vazamento de petróleo no Golfo do México. Isso. Que aí foi um problema que, inclusive, isso é real, tá, gente? Aconteceu, fizeram o filme depois, e quem solucionou o problema desse vazamento de petróleo foi a Petrobras. Então foi com tecnologia brasileira que a gente salvou a pele dos Estados Unidos no Golfo do México, tá? Porque eles não sabiam como tampar o vazamento. Quem é que tem a melhor tecnologia de tirar petróleo em alto mar? O Brasil. Tá? Fomos pioneiros, a melhor tecnologia é nossa, e a gente teve que salvar lá os Estados Unidos porque estava derramando. Foi o pior acidente ambiental do mundo. Tá? E aí o Brasil teve que ir lá para salvar a pele dos caras. Para ajudar, né? Perfeito. Aí se esse petróleo ele fosse muito mais denso, ele iria, né, ao fundo do mar. Seria muito complicado retirar, mas em relação a essa troca, né, gasosa aí, que o professor acabou de citar, não prejudicaria tanto como é agora, né? Então, já temos aí algumas informações bastante relevantes, né, para resolver. E espero muito que você consiga resolver essa questão em casa. Vamos então ler aí as alternativas e selecionar a correta, né? Na alternativa A vai dizer que reagem com a água do mar, né? Aí eu já posso até parar por aí e relembrar que o petróleo, ele é considerado apolar, ele é menos denso e ele de maneira alguma vai se dissolver
na água. Então, se ele não dissolve, ele não vai reagir com a água. Então, já podemos aí anular essa alternativa. B, ele acidifica o meio, promovendo aí desgaste das conchas calcárias, né, que é o calcário. De maneira alguma, mesmo se o petróleo, né, quando a gente fala que ele é considerado por maior parte de hidrocarbonetos, é claro que existem outros compostos, mas vai ser tão pequeno que vai ser quase irrelevante, né? Então, de maneira alguma, ele vai acidificar. E para ele se manter ácido na água, ele deveria aí, de alguma forma, se dissolver na água. Então, tá bem repetitivo aí, tá? Então, alternativa B também não é a alternativa correta. C, dissolve-se na água. Pessoal, se vocês analisarem tanto a alternativa A, B e C, tá sendo bem repetitivo, né? Só que, o que eles fizeram? Eles estão utilizando termos diferentes para ver se consegue enganar aí o aluno de alguma forma. A C, assim como a A, ela tá muito, mas muito errada mesmo, devido a essa dissolução que não acontece. D, ele tem caráter hidrofóbico. Aí o candidato, né, o participante lá na hora, ele não sabe o que é hidrofóbico. Aí vamos analisar por partes a palavra, né? Hidro, né, significa água. Fóbico é o medo de água. Será que o petróleo ele tem medo de água? É claro que tem, né? Por isso que ele não se mistura de maneira alguma, aí formam-se as fases, né? Porque ele tem esse medo da água. E o fato de ter baixa densidade é o que deixa ele flutuando, Isso, né? E a baixa densidade chega aí a esse ponto do petróleo ele flutuar, pois ele é menos denso do que a água. Então, até um certo momento, a alternativa D é a correta, né? E vamos analisar a alternativa E, que vai dizer que tem cadeia pequena. Vamos parar por aí, por quê? Porque quando a gente fala em petróleo, o petróleo ele vai nas suas frações, né? Que a gente vai estudar logo agora, né? Já. Vai de cadeias pequenas a cadeias muito grandes. Então, como ele deixou aí bem especificado que é apenas cadeias pequenas, a alternativa, né, não está correta. Então, aí, de maneira bem simples, eu acredito que é considerado uma questão fácil, né, de se acertar. A alternativa correta, alternativa D. Vamos, então, para a próxima. A próxima análise. Eu falei para vocês que o petróleo, a gente precisa analisar ele tanto nos seus processos físicos, como também nos seus processos químicos, tá? Vai ser bastante importante. Na parte física, vai entrar principalmente a parte do refino. Aí eu vou pedir para o professor rapidamente passar aí, que aí já a gente vai analisar essa alternativa. Isso, tá? Então vamos aqui analisando a tela comigo, tá? O principal uso do petróleo é como combustíveis para os transportes. Assim que ele é retirado, né, extraído, o petróleo ele vai vir com algumas impurezas. E essas impurezas, elas precisam ser retiradas. E essa separação, ela vai acontecer através de processos considerados físicos. Primeiramente, a decantação. A decantação, ela vai ser utilizada para poder retirar o resto de água que veio com o petróleo. Em seguida, a filtração, que vai ser para retirar resíduos que ficaram, né, impurezas que ficaram retidas no petróleo. Com o próprio sal e minérios, isso, né? Com certeza. Então, o petróleo ele não vai vir limpo, gente. Exato. Ele não vai vir puro da forma que ele vai ser refinado. Depois, né, de toda essa limpeza, essa consideração, né, limpeza, aí nós vamos pro ponto principal, que é o refino, tá? Lá no refino, vai ser chamado o processo de destilação fracionada. Por que ela é chamada dessa forma, fracionada? Porque vai ser retirado em frações. Lembrando que em nenhum momento a gente está transformando o petróleo em outros compostos, não. Nós estamos apenas separando aquilo que já tem dentro do petróleo.
Aí, esse petróleo, que vai ser chamado de petróleo cru, até o petróleo bruto, né? Ele vai ser levado para, que a gente vai chamar de torres de destilação, em alta temperatura. Porém, essa temperatura, ela vai modificando, que ela vai de aproximadamente 20 graus Celsius, podendo chegar até 400 graus Celsius. Só para você ver o tão elevado né? Então, dentro dessas frações do petróleo, existem compostos considerados leves e considerados também pesados. Quem são esses compostos leves? Os gases. Então, os gases, quando eles atingirem aí uma temperatura mínima de aproximadamente 20 graus Celsius, eles vão separar primeiro. Como exemplo, nós temos o metano, né? O CH4, o que é GLP, biomassa, né? Metano, no isso, caso, biomassa, isso. né? Isso. O GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo. Butano, propano, né, que é o nosso gás de cozinha. Aí, em seguida, depois dos gases, vem os considerados compostos líquidos, né? Aí vem o que? A nafta, a gasolina, que é bem próxima, né? A gasolina, gente, quando a gente trata de gasolina, ela é realmente o ouro do petróleo. É o que mais vale, né? É o que mais vale, vai ser a gasolina, junto com o querosene e o óleo diesel. O querosene, né, que vai ser utilizado, né, nos aviões, avião, né? O óleo diesel para ônibus, né, esses automóveis maiores, o óleo lubrificante, também, né? com certeza, o óleo lubrificante, o óleo combustível e, por fim, por último, nas altas temperaturas, vai vir o quê? Os resíduos, principalmente o que a gente conhece como asfalto. Então, professor, se eu pegar petróleo, eu consigo gerar vários tipos de fonte de energia com petróleo, né? Sim. Então, eu tirei os gases, gás de petróleo, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, que também serve como combustível de carro, né? O nafta, que já é líquido, a gasolina e o querosene líquidos também. Aí eu tiro óleo de motores pesados, como óleo diesel. Então, tudo isso aqui é combustíveis diferentes. Só para você ver o tanto que o petróleo ele é importante. E lá na parte de biomassa, que o professor Humberto até comentou lá, a diferença do biodiesel para o diesel, né? O diesel ele é considerado não renovável porque ele vai ser retirado do petróleo. Diferente do biodiesel. E tem aluno que até hoje ele acha que os dois são basicamente a mesma coisa, só que o biodiesel com algo um pouquinho melhor do que o diesel. E não é dessa forma. O diesel ele vai ser retirado exatamente nessa fração aí do petróleo. E assim como a gente mistura hoje no Brasil, 27,5% da gasolina é álcool, né? Etanol. E boa parte do diesel hoje também é biodiesel, que é aquele S10, S50, esse não sei o que e tal. Justamente para diminuir esses gases do efeito estufa, diminuir a pressão sobre o petróleo e aumentar um pouquinho de renovável. E aqui no Brasil, eles chamam apenas de diesel, né? Às vezes biodiesel. É uma mistura, tá? Mistura, porque você não vai abastecer puramente, né? Não, mas aí se ele quiser esclarecer, ele pode esclarecer de acordo com as faixas. Aí se ele falar lá que é B2, quer dizer que ali tem 2% de biodiesel misturado, podendo chegar até 100%, que seria o B100. Caramba, que legal. Mas até agora, aqui a gente conseguiu aproximadamente chegar ao B15, que é o 15%. Até então não se usa ele puro, né? Não. Quando chegar ao B100, realmente é o biodiesel 100% sem o diesel do petróleo. E além disso, aqueles lubrificantes de motores também retirados do petróleo. Motos, carros vão utilizar também. E o asfalto que a gente pisa em cima com o carro, anda com o carro em cima, também é do petróleo. Também é do petróleo. Resíduos, né? Só para você... que são chamados resíduos. Então, do petróleo aí a gente tem uma infinidade aí de compostos, porém, como eu falei, né, o querosene, a gasolina são as mais importantes. Dá para tirar mais coisa do petróleo? Dá, não dá? Com certeza, mas aí já não é tão considerado na parte da fração, aí já é na parte lá química. Então, se eu falei de fração, eu tô falando do calor. Isso. Boa, falou de fração, pessoal, a gente não está modificando, não estamos mexendo na parte da... Não está surgindo aí reações químicas. São apenas retiradas. Eu estou apenas pegando algo que já existe e separando. Destilando através do calor, né, ali, né? Fracionando, isso, né? Através do calor. Perfeito. E quanto mais leve, menor é a porcentagem de carbono na estrutura. É tanto que eu falei, o primeiro que vai sair é o que? É o metano. Metano, composto por quanto? Por apenas um único carbono. A gasolina que está ali no meio, principalmente ela vai ser considerada com 8 carbonos.
E lá os resíduos de 80 carbonos, Mais né, 18 pesados. são carbonos mais pesados, uma quantidade de carbonos maior. Então, eu espero que você tenha entendido essa parte aí física. Agora, vamos analisar a parte química. Perfeito. Né? Então, depois que aconteceu aí a parte das frações, retiramos, né, todos os compostos já presentes no petróleo, nós vamos, então, ter a parte química. Aí sim, professor, a gente vai criar, né, daí da parte química vai surgir coisas que a gente já conhece, né? Primeiramente, nós vamos chamar esse processo de polimerização, que provém aí da palavra polímero. O que vai ser a polimerização? Nós vamos pegar partículas, né, aquelas frações muito pequenas que quase não tinha utilidade alguma e vamos unir vários desses considerados monômeros. E quando eu uno vários monômeros, eu vou obter aí o que? O polímero. E o polímero, através do polímero, o que eu vou obter? Plásticos, que é o mais conhecido. Então, só para você observar aí, através do petróleo, né, desse processo da polimerização, eu vou obter plásticos, a borracha, que tem gente que acha que a borracha vai ser retirada apenas da seringa, e não é, né? Ela também vai ser extraída através dessa polimerização, a borracha e também as fibras, que são bem conhecidas. Então, a gente já tem aí dois compostos, né, dois produtos bastante conhecidos através da polimerização. Polimerização, pequenas partículas que não tinham, compostos que não tinham utilidades das frações, para grandes com maiores utilidades. Já a parte do craqueamento, o craqueamento vai ser a quebra. Então, eu vou pegar aquelas frações, né, lá da parte lá da destilação fracionada, muito grandes, que não tinham utilidades, para compostos pequenos com maiores utilidades. Então, o craqueamento é a quebra de grandes que não tinham utilidade alguma, por exemplo, como o resíduo, né, o asfalto, para frações mais importantes. E, por fim, a parte de isomerização, que nada mais é do que eu converter um isômero em outro. Aí, pessoal, que vai entrar a parte lá da octanagem. Eu acredito que em algum momento alguém, né, já poderia ter escutado sobre esse assunto, a octanagem, que é como se fosse a gasolina, a mais pura, né? Aquela principal para ser utilizada. Sabemos que atualmente vários automóveis aí têm dado vários problemas, né? Mesmo sendo automóveis novos, devido à utilização de gasolina não considerada pura, que são aquelas gasolinas, né, consideradas aí transformadas, né? Gasolina transformadas. Uma das principais gasolinas aí para se utilizar, quando a gente fala de gasolina, a melhor que existe é a isooctano. E uma das piores da octanagem seria a heptano. Só tem 7, né? Que só tem 7 na sua constituição. Entendi. Então, a isomerização nada mais é pegar um daqueles compostos não tão bons e transformar ele num melhor ainda, que seria o mais próximo da isoctanagem. Então, a isomerização vai fazer um upgrade ali para deixar a octanagem. Não é quebrar, não Perfeito. é unir, é apenas tentar modificar aquilo que já existe para algo melhor, pegar algo ruim para melhorar. Então, legal. Viu todas essas etapas, vamos tentar resolver aí essa questão, tá? Com vocês, então, essa questão. Enem 2018, questão 135, que vai dizer, olha, o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Então, o enunciado aí da questão vai apenas explicar tudo aquilo que a gente já havia, né, estudado, relacionado à parte lá de fracionamento do petróleo, que é a parte física, e ele está perguntando o que vai ocorrer no processo chamado craqueamento. E aí, pessoal, se você, né, prestou atenção
Na análise, vamos então observar as alternativas. A. Transformações das frações do petróleo em outras moléculas menores. De cara aí, né? Para quem prestou atenção lá na parte de craqueamento, viu que craqueamento significa quebra de um composto grande para compostos menores. Então, a alternativa correta aí de cara, o aluno sabendo, ele já acertaria essa questão. Tanto B como C, pessoal, a B ali, a parte de oxirredução, é a parte... o petróleo, ele só vai sofrer reação de oxirredução se ele estiver em combustão, que não é o caso, né? Sim. Não está sofrendo combustão. Solubilização é a parte, né? Ele não vai ser solúvel de maneira alguma. Decantação, que vai acontecer somente no primeiro processo que eu falei, que é para retirar a água. E não é pelo uso de centrífuga, Que não né, é. nesse caso? A centrífuga, pessoal, nada mais é do que o processo mais rápido da decantação. Certo. É como se eu estivesse acelerando o processo, não vai acontecer de maneira alguma, tá? E separações diferentes, componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Essa alternativa aí, ela estaria correta se lá no comando da questão eu tivesse me pedindo o quê? Fracionamento. Fracionamento. E não foi isso que a Como ela alternativa pede pediu. craqueamento, é a quebra. Craqueamento, é a quebra. Então, letra, né? Letra A. Muito bem. Caramba, Fácil, né? ficou, depois da sua Facinho, explicação, ficou muito Ótimo, fácil. ótimo. Perfeito. E para a gente concluir aí, então, essa parte do petróleo, tá? Vamos para a última questão, análise aqui. Enem 2019. Você observou aí que quando fala de química, né? A química gosta de trabalhar com o petróleo. Então, que você venha estudar e saber de tudo relacionado ao petróleo, tá? Vou logo analisar aqui, pessoal, essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ela tá bem familiar. Por quê? Porque essa tabelinha vai tratar basicamente ela da parte da destilação fracionada, tá? Aí, o que a tabela aí tá me dizendo? Olha, eu tenho um gás natural, que é o metano, o gás de cozinha, que ele vai, né, ser separado através de uma temperatura de 20 graus Celsius. Se você observar essa tabela, até a fração 4, a temperatura ela vai se tornar ainda maior. Uhum. E lá na última parte da tabela, na última coluna, vai estar relacionada a quantidade de carbonos naquele composto. Quanto maior é a quantidade de carbono, maior vai ser a temperatura de ebulição para essa separação em fração. Ou seja, ele é mais pesado, precisa de mais calor para poder Mais separar, ainda, não é isso? que é a parte lá dos resíduos, Boa. que a gente falou lá do asfalto, tá? Então, lá no comando da questão, na fração 4, que é aquela maior, com maior temperatura e também com a maior quantidade de carbonos, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Por quê, pessoal? Porque quanto maior a quantidade de carbonos, maior vai ser a interação de um carbono com o outro. Então, a gente já consegue observar que a alternativa correta vai ser a alternativa D, porque as forças intermoleculares, elas vão ser cada vez mais intensas. Então, é isso. Espero muito que você tenha conseguido resolver em casa, né? Perfeito. Considero questões fáceis. Então, aí pela análise, como o professor Mabo já tinha até colocado, se tem a tabela, analisou a tabela, a resposta está Isso. ali e fica bem fácil. É a Bem interpretação mais fácil. do gráfico ou da tabela. Aham. Então, você conseguiu resolver. Normalmente lá naquela primeira, que era gráfico. Exatamente, Já era acabou com a gráfico e questão. tal. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó, respostinha certa. E aqui nós temos mais um combustível fóssil, tá? Que é o carvão mineral. Então nós temos aqui o processo de formação do carvão mineral. Lembrando também, vai ser formado em regiões de bacias sedimentares, tá? E aí, dos 4 tipos de carvão, nós temos a tufa, o lignito, o carvão bituminoso e o antracito.
Se você olhar pela tabela aí, a tufa, ela está na parte bem mais superficial. Onde é que vai ser formado isso? Qual é a composição? Formado normalmente por folhas e galhos, tá? Em regiões pantanosas. Então toda região pantanosa, todo pântano, vai ser propício à formação de carvão mineral. O Acre já foi uma região pantanosa, então nós temos carvão mineral aqui também. E o carvão mineral não é o carvão do churrasco, tá, gente? Por favor, do churrasco é o vegetal, tá? Então, bora lá. A tufa, ambiente úmido, vegetação abundante, você tem ali a formação. Vai ser soterrado por uma região sedimentar. E ali você forma o carvão. Então, mas está mais superficial, ele vai ter um teor ali de mais ou menos 50% de carbono na sua composição e o resto são resíduos. Ou seja, ele não é bom. Porque se eu quero mais carbono para poder ter uma queima maior, né, uma eficiência energética maior, menos carbono, menor eficiência. Então esse já é um carvão ruim, é a tufa. E infelizmente, ou felizmente, né, já que o Brasil não tem a pegada de utilizar carvão mineral, a tufa é o carvão que nós temos aqui no país. Tá? Então o carvão mineral brasileiro é tufa. E aí a gente está adaptando, está enriquecendo essa tufa para ver se aumenta a eficiência energética dele. Então, se você tem um carvão um pouquinho mais profundo que a tufa, na tabela a gente vai ter o lignito aí. Repare que ele está um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais profundo, ou seja, ele sofreu maior compactação e ele vai ter em torno de 65% de carbono na sua composição. Ele é um pouco mais eficiente em relação à tufa. Se ele estiver na região mais profunda ainda, eu tenho um carvão betuminoso ou betume. Também pode ser chamado de xisto betuminoso, tá? É um carvão macio. Esse carvão chega a ter 80% de carbono na sua composição. Então ele está mais profundo, é um carvão bem melhor. Quem tem muito dele é a Índia e a Austrália, tá? Tem muito xisto betuminoso. O xisto betuminoso, alguns conseguem retirar até gasolina dele. Isso. Tá? Num processo químico e tudo mais. E aí, qual seria o melhor carvão mineral de todos? É o antracito, tá? Ou antrácito, tá? Ele está numa região bem mais profunda, ele é bem mais... As partículas ali, né? O carbono dele está bem mais compactado e tudo mais. Ele passa de 90% da sua composição de carbono. Então ele é praticamente puro, é quase puro de tudo. Então ele tem uma eficiência energética muito maior. E qual é a vantagem de eu ter um carvão mais puro? Ele aumenta a eficiência e diminui os gases poluentes. Porque ele não está queimando outras coisas, apenas o carbono que é necessário. Isso. Então nós temos 4 tipos de carvão. O que vai variar é a formação geológica dele. Todos em regiões sedimentares, mas depende da profundidade. E claro, o tempo em que ele foi formado também. Quanto mais antigo, mais profundo, e aí maior é o teor de carbono dele, certo? Então os 4 tipos: tufa, lignito, xisto betuminoso ou betume e o antracito. Beleza? Deixa eu passar aqui para a gente resolver essa questãozinha. Enem 2018, PPL, prova amarela, questão 72. O Decreto Federal número 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa em 2020 serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de gases do efeito estufa, que é projetado para 2020 entre 38,6 e 38,9. Repara que o texto traz uma iniciativa brasileira de reduzir os gases do efeito estufa. O cumprimento da meta mencionada está condicionada por abdicar das usinas nucleares. Gente, usina nuclear não emite gás do efeito estufa. Então, assim, deixar de usar Angra dos Reis, Angra 2, para diminuir os gases do efeito estufa, não vai resolver nada. Não tem relação. Olha a letra B. Explorar reservas do pré-sal. Se eu estou tirando mais combustível do pré-sal, eu estou remitindo mais gases do efeito estufa, porque eu estou tirando mais petróleo. Então, aí, nesse caso, eu não vou diminuir a emissão de gases, eu vou aumentar. B está fora. A gente quer diminuir, tá? Olha C. Utilizar gás de xisto betuminoso. Estou emitindo mais gases do efeito estufa também. Carvão é o pior combustível que tem, tá? Então, não é isso. Eu quero reduzir. Bora para D. Investir em energias sustentáveis. Se eu estou falando de sustentabilidade, aquele termo que os professores já falaram, né? Que foi criado lá na década de 80, na Noruega, que é
produzir ou utilizar os recursos hoje sem prejudicar as gerações futuras, isso faz sentido. Eu vou investir em energias sustentáveis, eólicas, fotovoltaica, a biomassa, enfim, faz sentido. D, tudo bem. Olha a letra E. Encarecer a produção de automóveis. Eu deixar o carro mais caro vai reduzir a emissão de gases? Não necessariamente, tá? O brasileiro vai se esforçar, vai conseguir continuar comprando seu veículo e vai continuar emitindo gases do efeito estufa. Daí, professor, se o carro é mais antigo, ele vai Poluir mais do que um carro mais novo, né? Então, se eu encareço a produção, só vai rodar carro velho. É verdade. E quanto mais velho, mais poluentes. Então, nesse caso, letra D é investir em energias sustentáveis, uma questão fácil, boa de trabalhar. Muito boa. Né? Temos uma questãozinha aqui de ciclo biogeoquímico. Professor, o que é isso, hein? A professora de Química, professora Ana Caroline, falou bastante de carbono. Isso, Professor Humberto também falou bastante de carbono. com certeza. Nós somos formados basicamente de carbono. Nosso principal composto orgânico são as proteínas, mas nós também somos compostos de lipídios, nós também somos compostos de carboidratos. Esse carboidrato que é quebrado e é transformado em proteínas e é transformado em lipídios. Enfim, carbono é o elemento que torna as substâncias orgânicas. É o principal componente das substâncias orgânicas. Então eu trouxe para vocês uma questão lá do Enem 2009. É antiga, professor, mas ela é atual, tá? Então, prestem atenção. O ciclo biogeoquímico do carbono. O que é o ciclo biogeoquímico do carbono? É a forma com que o elemento químico carbono, ele passa por suas transformações químicas por dentro dos seres vivos e baseando-se na geografia disso tudo. Tá ok? Então tá, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos. Tá vendo aí a geografia do professor Humberto? E diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, que nós já falamos tanto hoje, né? Por exemplo, o petróleo, são limitados, então um dia vai acabar. Sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis, que nós também já falamos hoje. Nossa, que live, hein? Aproveitem. Comando da questão, pessoal. Diz assim: a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Eu vou passar um pouquinho esse slide e aí eu vou mostrar para vocês um quadro que eu trouxe aqui para vocês. Diz assim, ó: como a ação humana está afetando o ciclo do carbono. Reparem que é lançado na atmosfera através da nossa respiração, é lançado através da morte dos seres vivos, é lançado através da queimada das florestas, do uso do petróleo, dióxido de carbono. Mas esse dióxido de carbono, lançado por uma série de fontes, ele só é retirado da atmosfera através da fotossíntese. Pessoal, então aí alguma coisa aí não está correta. Nós estamos jogando um monte de carbono na atmosfera e estamos queimando as florestas e as plantas têm que fazer fotossíntese para retirar esse excesso de carbono. Então nós estamos ficando com excesso de carbono nessa nossa atmosfera, ok? Além do mais, nós estamos trazendo o carbono que estava lá soterrado, do petróleo, que a professora de Química já falou para nós hoje, lançando nessa atmosfera também, que é ali usando o petróleo, ok? Então, o ciclo do carbono é isso aí, ele vai e ele deveria voltar, ele vai para a atmosfera e ele deveria voltar para os seres vivos, ele vai na forma de composto inorgânico e volta a ser transformado em composto orgânico. E aí a natureza levou milhões e milhões de anos para absorver toneladas e toneladas de carbono.
E aí o ser humano vem de forma acelerada e começa a jogar de volta na atmosfera, né, Mab? Então, esse momento que o professor está falando para nós é que nos últimos 40 anos, é lógico que desde a Revolução Industrial para cá, mas houve um excesso disso. Nos últimos 40 anos, nós conseguimos lançar tanto carbono na atmosfera e provocar uma degradação ambiental tão grande que esse carbono acumulado está provocando de novo, aí eu fico até redundante aqui para vocês nessa live, né? O aquecimento global. Aquecimento global cai todo ano no Enem. Todo ano ele está lá aparecendo na nossa provinha do Enem, ok? Vamos voltar então para o slide. Passamos e voltemos para a questão. Como é que está lá? O que é o comando? A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. A utilização de combustíveis fósseis aumenta a porcentagem de carbono contido na Terra? Sim ou não? Aparentemente sim, né? Vai provocar aumento de carbono contido na Terra, principalmente na nossa atmosfera. Não, ele está dizendo na letra B que não. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo, pois provoca redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Não, o que está reduzindo aí são as queimadas, que está reduzindo essa fotossíntese, né? Letra C, então letra B não é mesmo. Letra C, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Quer dizer, se eu estou lançando, utilizando combustíveis fósseis, eu vou provocar aumento da produção de carboidratos de origem vegetal? Também não, né? Letra D, aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Opa, essa aí parece que está mais correta do que a letra A. E a letra E, porque assim, ó, se nós estamos utilizando combustíveis fósseis, nós estamos aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, o que está aumentando, acelerando o efeito estufa, provocando o aquecimento global. Eu estou pleno aqui com a D. E letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Bom, também não. Resposta correta, então, seria a letra D. Ok, pessoal? Vamos, então, para mais uma. E aí, só lembrando que no caso da letra A, que seria o principal distrator, a quantidade de carbono no planeta, pode ver que Terra estava com T maiúsculo, a quantidade de carbono no planeta foi a mesma, só que ele estava contido, estava ali, né? Lá na Terra. Lá na Terra, lá embaixo, a gente retirou e emitiu na atmosfera, mas estava no planeta. Isso. O problema está na jogar ele na atmosfera. Se ele está no subsolo, ele está guardado. Ficamos assim, na questão, você ficaria na dúvida na letra A e na letra D, tá? Só que a letra D foi melhor, porque a letra D evidenciou a atmosfera. A gente retirou do subsolo. E a letra A deixou lá a Terra. Exatamente. Bom, a Terra é algo muito geral. A atmosfera, ele especificou. Perfeito. Tudo bem? Ótimo. Vamos para mais uma. Falando de usinas nucleares, que o professor ainda há pouco falou para nós também, professor Humberto. Diz assim, as usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear, quebra do núcleo dos átomos, ok? Fissão nuclear. Lembrem que a bomba atômica se dá a partir da quebra do núcleo. Então tá, da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio, que se dividem em 2 novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo. Lembrando que isso é química, e lá na química nós sabemos que o núcleo dos átomos é composto de prótons e nêutrons, tá? Então, em uma reação em cadeia. Isso é bomba atômica, hein? Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Quando eu li essa parte aí, esse processo libera muito calor, eu me lembrei da imagem que nós temos até hoje da bomba, das bombas, do lançamento das bombas lá na Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima e Nagasaki.
Forma cogumelo, né? Exatamente. E aquelas pessoas correndo, sofrendo queimaduras, muitas morreram, algumas sobreviveram, mas sobreviveram com sequelas. Me lembro de reportagens, inclusive da reportagem daquela mocinha, que é clássico, aquela imagem, ela correndo, praticamente nua, no meio da rua. Nossa, aquilo foi trágico. E quem não morreu pelo impacto, morreu pela radiação, Exatamente. né? E as sequelas ficaram, né? Gerações, inclusive genético, né? De geração, aí passados, enfim. Voltemos lá para a questão. Esse processo libera muito calor que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. O que é arrefecer? É tornar mais frio. O motor dos carros, ele tem um sistema de arrefecimento para tornar o motor mais frio por conta das explosões que ocorrem nesse interior, porque senão o carro ia esquentar e todo o carro ia pegar fogo. Que pode ser o radiador do carro, que é água, ou a ar, né, no caso. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Geralmente, esse retorno da água, ele é feito de forma vaporizada, tá certo? Mas também pode ser que esse retorno seja de forma líquida. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, e repara aí que esse é o comando da questão, caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Porque vai produzir gases tóxicos, professor Humberto? A usina nuclear não emite gases tóxicos. O que ele libera é vapor de água. Nada Então de não vai emitir resíduo resíduos tóxicos. Beleza. Letra B. Diminuirá a reserva hídrica local? A água vai voltar para o reservatório. Então não vai diminuir a reserva. Não, né? Aquecerá os ecossistemas aquáticos? É interessante, a água volta quente, hein? Parece que sim, né? Boa. Isso aí prejudica, sim, o ecossistema aquático, tá ok? Que tá ali na questão, né? Essa letra C parece ser a que mais está correta. Letra D. Aumentará a disponibilidade de nutrientes? Não faz sentido, não tem relação, né? Nenhuma relação. E letra E. Permitirá a contaminação por micro-organismos? Não gera micro-organismos. Também não há relação. Resposta correta, então, nós temos... aqui eu coloquei a usina de Angra, que o professor Humberto falou para vocês, isso é surpresa para ele, tá? Que ele falou para vocês que só temos 2 que funcionavam, a 1 está parada, a 2 está funcionando e a 3 está em construção. E aqui embaixo nós temos uma usina nuclear. Reparem ali que está ali a fonte de água, está a caldeira ali por onde essa água vai passar para resfriar, e repara que a água está saindo em forma de vapor. Só que isso aí não é uma constância não, essa água também volta na forma líquida, ok? Voltemos então para a questão. Resposta correta, quem anotou? Letra C. Ok, pessoal? À frente, professor. Pessoal, e aqui a gente conclui mais essa live do Pré-ENEM Legal, tá? Uma live que traz muitos conteúdos que o Enem cobra, tá? Tá na matriz curricular do Enem, fontes de energia, matriz energética, matriz elétrica, e os professores de ciência da natureza, né? Que são os professores que mais são responsáveis por esse assunto, né? Cai em ciências humanas também, tanto que eu tô aqui, não tô de gaiato, mas é porque cai também em ciências humanas, obviamente, tá? Mas é o peso para ciência da natureza, cai bastante, e essa aula foi brilhante, os professores só tenho a agradecer a participação, por todos participaram de forma inenarrável. Eu acho que nós temos muito a lhe agradecer também pela contribuição na live de ciência da natureza. O rapaz de geografia, nossa enciclopédia, está aqui nos auxiliando, nos ajudando, levando a vocês, estudantes do estado do Acre, muita informação, embasando cada vez mais esse estudo de vocês para que vocês tenham muito sucesso nessa vida de vocês.
Ok? Pessoal, é isso. Professor Mábio, muito obrigado. Professora Ana Raquel, muito obrigado. Professora Ana Carolina também. Agradecendo aos nossos intérpretes, agradecendo ao Estado do Acre, agradecendo ao nosso secretário Aberson Carvalho, aos nossos chefes lá do Pré-ENEM Legal, começando pela Dani, professor Bartol, professora Cleice, todo mundo da equipe. Gente, foi um prazer incrível, inenarrável estar aqui com vocês e nos veremos na próxima live e no próximo podcast. Nos Até a veremos. Até lá. próxima. Tchau, tchau.